instauração de uma CPI é o único direito que a minoria tem sobre a maioria eventual numa casa legislativa. Ou seja, eu posso instaurar uma CPI independentemente da vontade da maioria, sendo bastante para que isso ocorra que haja 1/3 dos integrantes da Casa Legislativa que solicitem a instauração da CPI para que o presidente da Câmara tenha o dever de fazer. A Constituição Federal, no artigo 58, parágrafo 3º, onde disciplinou as CPIs em norma de eficácia nacional, porquanto se insere dentro da função legislativa, que é princípio constitucional, portanto, pelo princípio da verticalidade, vinculando todos os entes com competência legiferante, determina-se ali que para a instauração de uma CPI basta o requerimento de 1/3. Mas não é só, evidentemente, o pedido de 1/3 dos parlamentares que faz surgir a CPI. É preciso que ela tenha por finalidade a investigação de um fato determinado. Isso quer dizer que eu não posso acumular em um requerimento de uma CPI mais de um fato determinado, porque esse não é um instituto legislativo que se insere na função fiscalizadora do poder, que seja fundamento para uma devassa na administração pública. Aliás, é bom que a CPI não só pode examinar fatos determinados cometidos pelo Poder Executivo, como pode também investigar situações geradas dentro da Casa Legislativa, da própria Casa Legislativa. Então é fundamental esses dois pressupostos e um terceiro, que está também lá no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, que é que seja por tempo determinado. Esta condição inserida pelo Constituinte, evidentemente objetiva, porque todos sabemos da repercussão local que tem sempre a instauração de uma CPI. Então é preciso que ela tenha um tempo limitado para que essa repercussão não se eternize, não se perenize num tempo demasiado longo, que venha a perturbar, inclusive, o próprio andamento da administração. Então nós temos 3 pressupostos para a instauração de uma CPI. Primeiro, que 1/3, no mínimo, dos membros da Casa solicitem. É interessante observar que alguns regimentos internos pretendem submeter esta manifestação minoritária da Câmara, de membros da Câmara, a uma deliberação do plenário. É equivocado, está errado, e qualquer medida judicial afastaria essa decisão se ela fosse impeditiva da instauração da CPI, que, como dissemos, a Constituição Federal assegura a minoria. Outra circunstância que é importante notar é que na CPI eu não tenho réus. O que eu investigo na CPI é um fato determinado, apenas um fato determinado. É evidente que na investigação do fato determinado, as circunstâncias podem levar ao aponte de que, tendo o fato ocorrido por desrespeito, por desvio de finalidade do administrador, isso possa vir a gerar consequências posteriores diferentes do simples resultado da CPI, que termina pelo relatório final produzido pela própria CPI e aprovado pelos membros da CPI. Está equivocada aquela orientação que alguns regimentos adotam,
de que as conclusões da CPI, ou seja, o seu relatório, deva ser submetido para apreciação, para acolhimento ou não do plenário da Câmara. O plenário da Câmara apenas tomará conhecimento do relatório da CPI, que terá se encerrado com a produção e aprovação desse relatório, restando apenas ao presidente da Câmara o dever de dar conhecimento desse relatório ao plenário e encaminhá-lo às autoridades que a CPI tiver recomendado no seu relatório, que seja a finalidade, o fim desse procedimento que é a CPI, uma comissão parlamentar temporária, diferente das comissões permanentes.